E o Corinthians soltou nota importantíssima e extremamente necessária. Possível novo salário do atacante holandês Memphis foi revelado e uma reunião deverá definir de uma vez por todas o futuro do jogador. E o Timão tem poucos dias para quitar cerca de 6 milhões de reais a clube dinamarquês ou sofrerá um novo transfer ban. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre possível novo transfer ban. O Corinthians tem poucos dias para quitar cerca de 6 milhões de reais a clube dinamarquês ou sofreremos um novo transfer ban, dessa vez por não ter pago a compra do volante Charles. O Corinthians, em 2024, no segundo semestre, acabou comprando o volante Charles junto ao Midtjylland da Dinamarca. Charles, que naquele período o clube acabou se comprometendo em pagar algo na casa de 10 milhões de reais pelo jogador. A compra foi feita em 3 parcelas. Logo no ato da rescisão contratual, o Corinthians pagou a entrada e também a segunda parcela, o compromisso foi honrado. Mas a terceira parcela não foi paga e essa parcela era para ter sido paga em 2025. E aí o clube dinamarquês recorreu à FIFA, Corinthians condenado à FIFA, recorreu à Corte Arbitral do Esporte e mais precisamente no dia 31 de março, o Corinthians foi condenado ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, a pagar cerca de 6 milhões de reais ao Midtjylland por esse atraso na última parcela da compra do Charles, destacando que esse atraso acabou tendo um acréscimo de 200 mil euros, o que acabou elevando ainda mais o valor. Como a condenação aconteceu no dia 31 de março, Corinthians tem poucos dias para poder resolver essa pendência, se não pagar, se vencer o prazo, aí será somente o clube dinamarquês acionar a FIFA e o Corinthians vai sofrer um novo transfer ban. Então, por incrível que pareça, o Corinthians está a poucos dias de sofrer um transfer ban por não ter pago a compra do volante Charles. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter poucos dias para pagar cerca de 6 milhões ao Midtjylland pela compra não paga do Charles, é a seguinte: vejam a situação ao qual o Corinthians está. Jogador comprado ainda na gestão, Augusto Melo, em 3 parcelas, 2 pagas e a última não paga. O Corinthians acaba se encrencando por causa da última parcela e ainda tendo que pagar um acréscimo de 200 mil euros. Então, arredondando aí o euro para R$6, algo na casa de R$6, depende da cotação. Estamos falando aí de valores superiores. O Corinthians somente de acréscimos, mais de R$1 milhão terá que pagar. Isso é um absurdo. Vejam o ponto que o Corinthians chega. Tem essa do Charles, que a condenação aconteceu no dia 31 de março. Claro, ficou tudo às escondidas. E agora o Corinthians tem poucos dias para resolver. Se não pagar, será somente o Midtjylland acionar a FIFA e o Corinthians vai sofrer um novo transfer ban. Então, é um Corinthians que, além dessa do Charles, tem outras situações que o clube tem que resolver, como, por exemplo, a do Rodrigo Garro, mais de 40 milhões de reais, tem que pagar o Tadjeres, mais essa semana para poder resolver. Enfim, pendências que, infelizmente, o clube compras de jogadores não conseguiu honrar e agora é isso que faz as dívidas irem aumentando cada vez mais, juros em cima de juros. E agora vamos falar sobre nota importantíssima do Corinthians. E claro, além de importantíssima, extremamente necessária. O Corinthians enfrentou o Santa Fé da Colômbia na última quarta-feira, jogo da 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Jogo em que conseguimos um empate no finalzinho da partida, chegamos a 10 pontos no grupo E e já estamos classificados para as 8ª de final da Libertadores.
com um empate entre o Platense e o Peñarol, na noite da última quinta-feira, o Corinthians matematicamente garantimos a classificação, pelo menos na segunda colocação do grupo, para a próxima fase da Libertadores. Mas esse jogo, com um gol no último lance praticamente da partida, tiveram momentos lamentáveis, como, por exemplo, tentativa de agressão ao paredão Hugo Souza e, claro, um torcedor da equipe do Santa Fé cometendo gesto racista, e isso foi flagrado através de um vídeo. Mediante a todos esses incidentes, o Corinthians acabou soltando uma nota importantíssima e extremamente necessária, querendo providências junto à Conmebol desse episódio lamentável que aconteceu na noite da última quarta-feira. Vamos para a nota oficial do Timão. O Sport Clube Corinthians Paulista informa que irá representar formalmente, junto à Conmebol, os graves episódios ocorridos durante a partida contra o Independiente Santa Fé, realizada em Bogotá na última quarta-feira, dia 6, solicitando a apuração rigorosa dos acontecimentos e a adoção de medidas cabíveis. Ao longo da partida, foram registrados atos inaceitáveis, incluindo o arremesso de objetos em direção aos atletas e membros da comissão técnica corintiana, além de gritos desrespeitosos direcionados ao goleiro Hugo Souza. Soma-se a isso o lamentável gesto racista praticado por um torcedor presente no estádio, fato que causa indignação e exige mais uma vez providências firmes das autoridades competentes. O clube reforça seu compromisso histórico no combate a qualquer forma de discriminação, violência ou intolerância, dentro e fora dos estádios, e seguirá atuando para que o futebol seja um ambiente de respeito e igualdade para todos. Então, o Corinthians emitiu uma forte nota, importantíssima e extremamente necessário, cobrando providências da Conmebol sobre os fatos lamentáveis que aconteceram na noite da última quarta-feira em jogo contra o Santa Fé. A minha opinião quanto a essa nota que o Corinthians acabou soltando é a seguinte: volto a dizer, nota importantíssima e extremamente necessária. O Corinthians acabou partindo para cima e revelando de uma vez por todas uma nota reveladora do que os atletas acabaram sofrendo e, claro, toda a comissão técnica nesse jogo da Colômbia. E o que torna ainda as coisas que acaba causando revolta ainda maior é que quando esses mesmos torcedores, claro, não generalizando, mas quando eles vêm até o Brasil, até a nossa arena, são muito bem tratados. Exemplo disso, nós tivemos torcedores do Peñarol na sede dos Gaviões, sendo muito bem tratados. E aí, quando o Corinthians sai, acontecem esses fatos lamentáveis. Então, tem que partir para cima mesmo. O Corinthians fez corretíssima essa nota e tem que cobrar providências, e cobrar mesmo da Conmebol. Na questão do gesto racista, tinha que ser eliminado da competição o Santa Fé. Isso acontecer com todos os clubes que os torcedores fizessem isso. Aí, eu acredito que as coisas começariam a mudar. Na questão da lei, eu sempre falo para vocês, as leis necessitam serem extremamente severas contra isso. É inaceitável isso ainda acontecer. Isso necessita acabar de uma vez por todas. E para acabar, são precisas punições, mas severas. Então, extremamente necessário que o Corinthians fez. E vamos aguardar o que a Conmebol quais serão as providências que a Conmebol vai tomar em relação a isso. Então, o Corinthians não se segurou e revelou tudo, uma nota reveladora sobre o que aconteceu com os atletas e toda a comissão técnica, toda a delegação na noite da última quarta-feira. E para finalizar esse vídeo de hoje, temos novidades referentes ao atacante holandês Memphis. Tem informações novas sobre ele, incluindo possível novo salário, o tempo de contrato, confirmação que eu já havia informado para vocês, e uma reunião nos próximos dias deverá definir de uma vez por todas o futuro do jogador, se fica ou sai do Timão.
O Memphis está em reta final do seu contrato com o Corinthians. O contrato do atacante holandês vai até o dia 20 de junho. E dentro do Corinthians existe uma divisão. Há quem queira a permanência do Memphis e o pessoal da política ali, os que mandam no presidente Osmar Stabile, não querem a permanência do jogador. Algumas atualizações dos últimos dias, como por exemplo, o executivo de futebol Marcelo Paz falando que o Memphis aceitou reduzir o salário para permanecer, que o Corinthians busca parcerias para arcarem com a permanência do jogador. E claro, não é uma situação nada fácil, existem muitos detalhes a serem resolvidos sobre a permanência do Memphis ou não. Lembrando que o Memphis está fora desde o dia 22 de março, devido a uma lesão de grau 2 no músculo da coxa direita, e o jogador, existem expectativas para ele retornar nos próximos dias. Até existiam possibilidades dele jogar o clássico de domingo contra o São Paulo, ainda não está 100% descartada a presença dele, mas poucos acreditam que ele vai jogar. Mas enfim, vamos falar sobre detalhes envolvendo possível renovação ou não. Uma reunião nos próximos dias vai definir de uma vez por todas se o Memphis vai ficar ou sair do Corinthians. E segundo a Gazeta Esportiva, o novo salário do Memphis com o Corinthians, caso realmente ele fique, a redução vai girar algo assim, reduzir de 3 milhões para 2 milhões e meio de reais por mês. Segundo a Gazeta, o Corinthians tem um acordo verbal com a Esporte da Sorte para arcar com metade dos salários do jogador. Contrato que, se for assinado, vai até 2028. Então, uma nova atualização importante envolvendo a permanência ou não do jogador do Corinthians. Agora vamos aguardar essa reunião que deverá acontecer no início da próxima semana e, claro, vamos ver o que vai acontecer. Se Memphis fica ou se o Memphis vai embora, que é o que eu acho que vai acontecer. A minha opinião quanto a essa informação da redução salarial do Memphis de 3 milhões para 2 milhões e meio é a seguinte. E aí eu venho com um questionamento. Não eram 6 milhões o salário do Memphis? Os custos mensais do Memphis não eram 6 milhões? Que estão divulgando já há muito tempo? Agora, de repente, são 3? Caiu pela metade? E com uma redução agora para 2 milhões e meio? Desde que vazaram detalhes do contrato do Memphis, muitas controvérsias, uns dizem, eu sempre falo para vocês, uns falam que são 6 milhões, são 4, agora são 3, vai reduzir para 2,5. Eu ainda acho que o Memphis não vai ficar. Por quê? Porque o pessoal que manda na atual diretoria, os que não aparecem, não querem a permanência do Memphis. Estão fazendo campanha para que o Memphis não permaneça. Acredita-se, ali nos bastidores do Parque São Jorge, se o Memphis ficar, Osmar Stabile vai perder apoio político, para vocês terem uma ideia. Estamos falando de um jogador que chegou em 2024, os números são 20 gols, 15 assistências, 3 títulos conquistados. Sabemos que o Corinthians teve uma mudança impactante desde quando o Memphis chegou. Então, o lado ali profissional, Marcelo Paz, Fernando Diniz, estão fazendo campanha para a permanência do Memphis. Jogadores, mas é o que eu disse a vocês. A política, e claro, o Memphis criticou a política e falou verdades depois do título da Copa do Brasil. Então, as novas informações são essas: 2 milhões e meio de salários, contrato até 2028. Eu já havia informado a vocês com antecedência essa nova atualização da Gazeta Esportiva, e essa reunião vai ser extremamente importante para sabermos exatamente o que vai acontecer com o Memphis ou não. Eu, sinceramente, acho que o Memphis, se ficar, terá que haver um planejamento maior sobre a sua saúde física, para que ele realmente, porque o Memphis, quando joga, ele é totalmente diferente, então eu cobro uma presença maior dele dentro de campo, e claro, sinceramente, falando de futebol, eu gostaria que ele ficasse. Para mim, ele mudou a mentalidade dos jogadores, volto a dizer, eu estava no Corinthians quando o Memphis chegou, e eu acompanhei toda a mudança em relação ao Corinthians ali entregue praticamente à zona do rebaixamento,
e uma recuperação fantástica, mas é o que eu disse a vocês, a política não quer a permanência do Memphis. Nós vamos aguardar, quem sabe de repente aí alguma grande surpresa acabe acontecendo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!